Tenho 39 anos agora. Nunca pedi por essa guerra. Estou preso no meio de uma luta da qual nunca quis fazer parte. Sou um agricultor. Minhas colheitas serão perdidas, meu futuro será destruído e não importa quem vença essa guerra sangrenta, eu não ganho nada. Nem a Rússia, nem a Ucrânia trarão minha vida de volta. Tenho que sobreviver às custas de outra pessoa. Essa não é minha escolha. Mas será que algum dia tive uma? Em um ato de guerra, as forças militares russas avançam suas linhas. A incursão se estende por 3 frentes, da fronteira com Belarus, com apoio da região de Sumy, avançando em direção a Kiev, uma segunda frente a partir de Kharkiv e uma terceira vinda do sul, com suporte dos territórios na Crimeia. Essa análise traça um paralelo entre a estratégia militar de Sherman na Guerra Civil Americana e a abordagem da Rússia na guerra contra a Ucrânia, destacando a diferença entre destruição estratégica e aniquilação indiscriminada. Sherman empregou uma tática de destruição calculada, visando incapacitar o Sul ao desmantelar sua infraestrutura sem recorrer ao extermínio de cidades inteiras. Seu objetivo era enfraquecer a resistência, forçando a rendição por meio da paralisia logística. Por outro lado, a campanha da Rússia na Ucrânia não distingue entre alvos militares e civis. Sua estratégia se baseia na devastação total, sem um plano tático que vise desarmar a resistência por meios estratégicos. O paradoxo exposto no texto é fundamental. A destruição direcionada pode encerrar uma guerra, enquanto a destruição indiscriminada apenas fortalece a determinação de um povo em resistir. A história mostra que o extermínio não garante a submissão. Pelo contrário, pode solidificar a identidade nacional e alimentar ainda mais a luta pela liberdade. Sabemos com certeza que não precisamos de uma guerra, mas vamos nos defender. Não atacar, mas nos defender. E quando vocês nos atacarem, verão nossos rostos. Não nossas costas, mas nossos rostos. Slava Ukraini. Deixe-me ser claro. O Ocidente é fundamentalmente responsável pela crise na Ucrânia. A causa raiz está na implacável expansão para o leste da OTAN, que a Rússia percebe como uma ameaça existencial. Durante décadas, os Estados Unidos e seus aliados buscaram transformar a Ucrânia em um bastião ocidental, ignorando as legítimas preocupações de segurança da Rússia. A Rússia vê a Ucrânia como um estado tampão vital e não pode tolerar que ela se torne parte da OTAN. Este é um caso clássico de política de grandes potências. Do ponto de vista da Rússia, suas ações são defensivas. Apoiamos as reformas democráticas da Ucrânia e trabalharemos mais juntos para ajudar a reformar o setor de defesa da Ucrânia e construir um setor moderno forte. Vamos voltar para 2010. Meu nome é Alexander Kovalenko. Tenho 27 anos. Sou agricultor e acabei de voltar do desfile da Vitória no centro da cidade de Kharkiv. Estávamos comemorando o 65º aniversário da vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. No dia 9 de maio, toda a cidade estava lá. No início deste ano, votei em Yanukovych, assim como mais de 70% de nós em nossa região. A eleição presidencial na Ucrânia entre Viktor Yanukovych e Yulia Tymoshenko ocorreu em 2010. Aqui está um breve resumo. Viktor Yanukovych, líder do Partido das Regiões, conhecido por sua posição pró-Rússia,
Yulia Tymoshenko, líder do partido União Pan-Ucraniana Pátria, conhecida por suas visões pró-europeias. Ela era a primeira-ministra da Ucrânia na época da eleição. Vamos voltar um pouco mais. Esse contexto traça a ascensão de Yulia Tymoshenko na indústria de petróleo e gás da Ucrânia nos anos 1990, destacando sua conexão com Pavlo Lazarenko e o impacto dessa parceria no setor energético do país. Tymoshenko iniciou sua trajetória nos negócios de petróleo e gás no início da década de 1990, mas foi com a fundação da United Energy Systems of Ukraine, UESU, em 1995, que ela acumulou grande riqueza. Reconhecendo as oportunidades políticas e econômicas do setor energético ucraniano, ela se aproximou de Pavlo Lazarenko, então vice-primeiro-ministro da Ucrânia, propondo uma parceria estratégica para garantir um papel dominante no mercado de gás do país por meio de acordos lucrativos com a Gazprom, da Rússia. Em 1996, Lazarenko foi promovido a primeiro-ministro, ampliando ainda mais sua influência sobre a política energética do país. Sob sua proteção, a UESU recebeu contratos exclusivos para importar e distribuir gás natural russo para as indústrias ucranianas, consolidando a empresa de Tymoshenko como um dos principais players do setor energético. Com a expansão da UESU, a fortuna de Tymoshenko cresceu significativamente. Sua influência ultrapassou os negócios e alcançou a esfera política, chamando a atenção do Kremlin. O presidente russo Vladimir Putin teria se referido a ela como a única pessoa confiável em Kiev, evidenciando seus laços tanto na Ucrânia quanto na Rússia. No entanto, em 1997 surgiram problemas legais. Investigações sobre a UESU revelaram alegações de lavagem de dinheiro e corrupção, resultando em processos judiciais contra a empresa e Tymoshenko. Essas acusações marcaram o início de um período de intensa fiscalização e desafios políticos que moldariam a trajetória controversa de Tymoshenko nas décadas seguintes. A gravidade das acusações atraiu o envolvimento dos Estados Unidos, ampliando a dimensão internacional do caso. Não engane. Tymoshenko fez uma fortuna de ambos os lados. No início dos anos 90, ela preferiu os russos, o governo, pois satisfaz seus interesses. No entanto, o pêndulo começou a balançar para o outro lado desde o final dos anos 90. Os Estados Unidos começaram a influenciar políticos de alto nível da Ucrânia por meio de organizações como o IMF, o Banco Mundial e o USAID. Financiamento através do USAID aumentou dramaticamente e, em torno do mesmo tempo, as opiniões de Tymoshenko começaram a mudar também. É o começo de 2014 e tenho a sensação de que as coisas estão indo na direção errada. O país parece profundamente dividido e aqui em Kharkiv parece que estamos sendo tratados de forma diferente em comparação com alguns anos atrás. Definitivamente, não é como costumava ser. Algo parece errado e há uma sensação estranha no ar. Não consigo me livrar dessa inquietação sobre o que pode estar por vir. Deixe-me deixar isso claro. Estimativas sugerem que a Ucrânia possui os 12 trilhões em recursos naturais. A maior parte do petróleo e a maioria dos minerais preciosos estão localizados na região leste da Ucrânia. A Rússia conquistou todo o sul e está tentando avançar em Kharkiv e em outras áreas ao redor das bacias de petróleo e gás. Isso não é em vão. E a Rússia nunca devolverá os territórios que já ocupou.
Antes que um acordo para este conflito seja alcançado, a Rússia tentará tomar mais territórios. Nessas áreas, podem ser encontradas reservas de metais raros, lítio e ouro. Agora pense comigo. Se a Rússia tomar esse território para compensar os 300 bilhões de dólares em ativos russos congelados na Europa, o que sobra para os Estados Unidos explorarem os 400 bilhões de dólares em território e recursos? Não há dúvida de que, agora mais do que nunca, a Rússia fará sua última resistência. No início da guerra, relatórios sugeriam que a razão de mortes entre os dois exércitos era de 15-1, ou seja, para cada soldado russo morto, 15 soldados ucranianos haviam morrido. Recentemente, essa proporção parece ter diminuído, mas ainda gira em torno de 8-1. O fato é que esta guerra está sendo travada com as mesmas estratégias empregadas durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A artilharia continua sendo o fator dominante, e a Rússia está produzindo mais balas de 0,5 milímetros do que todos os fornecedores ucranianos combinados. Eles podem disparar continuamente o dia todo, e o suprimento continuará fluindo. Olhando para trás, em 2022, você se lembra de quando discutimos como a Rússia lançou incursões pelo norte, apenas para retirar suas tropas repentinamente? Isso aconteceu em 1812 e está acontecendo novamente. Um testemunho do ritmo inabalável da história, onde a doutrina militar da Rússia continua sendo um reflexo de sua natureza persistente. Temos 300 bilhões de dólares em ativos russos congelados na Europa. Essa é a nossa apólice de seguro. Estamos apenas segurando, ainda não usamos ainda. A Europa tem sua apólice de seguro, e nós, americanos, devemos garantir a nossa também. A Europa receberá seu dinheiro de volta, e nós também devemos garantir que receberemos o nosso. Eu aceitarei qualquer acordo que seja bom para a Ucrânia, mas apenas se eu também conseguir asilo em outro lugar, com todas as minhas despesas cobertas pelo resto da vida. Vocês todos sabem que eu sei demais. Colocaram uma arma na minha cabeça. Eu estava na linha de frente. Levei um tiro. Até alguns meses atrás, mal conseguia andar. Meu nome é Alexander Kovalenko. Tenho 42 anos. Estamos em 2025 e minha família foi desalojada. Sem comida, sem renda, minhas colheitas destruídas, meus bens perdidos. Tudo por nada. Eles são como parasitas, um vírus. Eles vêm, tomam, drenam tudo até que não reste mais nada. Então seguem em frente para outra terra, outra guerra.